Boa noite. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco. Prezados irmãos em Cristo nosso Senhor, agora em Atenas, a praça central, de frente ao Pritaneu, a instituição onde funcionavam as repartições burocráticas da Grécia. Era um dia de mercado, o povo se reunia e o filósofo, que andava de pés descalços, pregava a todos quantos pudessem ouvir acerca das verdades mais simples de preceitos éticos observados da existência humana nos encontros, nas contusões dos encontros humanos. Era Sócrates. Tinha um aspecto enfeiado, um semblante que sugeria algo destrambelhado, mas a voz, quando articulada, parecia ser a voz dos deuses. Era Zeus que o fizera um sábio, porque fora Zeus, o Deus dos deuses do Olimpo grego, que o encomendara pelo campo da intuição, a dizer ao povo acerca da verdade. 2.500 anos depois, portanto 20 séculos depois, o Messias Galileu seria indagado: quid veritas? O que é a verdade? Ao caminhar de frente ao pórtico do templo de Apolo, na cidade de Delfos, Sócrates teria lido a inscrição em Notice Auton, que transliterada e traduzida para o vernáculo quer dizer: conhece-te a ti mesmo. Teria sido escrita com letras de ouro por Pítaco, ou um dos demais 7 sábios da Grécia Antiga, Quion, Solon, Anaxágoras. E de onde vinha o fundamento desta indagação inquietadora? Porque conhecer-se a si mesmo é ser, antes de tudo, verdadeiro para consigo, ao se autoanalisar e chegar à conclusão: do que eu fiz de bom hoje? Se é bom diante dos preceitos de uma convivência, de uma postura não moralista, mas que tenha um fundamento ético de coexistir com as pessoas. Ora, se eu fiz algo diante do público, ou perante pessoas, parentes, amigos, ou no ambiente de trabalho, que me causa um certo remorso, um sentimento de culpa, é o primeiro sinal de que eu não fiz algo correto. E o ser humano tem esse chip da memória, dentro da qual está escrita a lei de Deus, que ele diz o que é correto ou não, o que reprova em si, mesmo que isso não tenha sido fruto de uma educação. Eu tenho a mesma intuição do filósofo da Ágora de Atenas. E Santo Agostinho, ao responder a questão 919A do Livro dos Espíritos, diz: o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal está exatamente na frase utilizada por aquele filósofo, por um pensador que vós bem o conheceis. Imediatamente nós lembramos exatamente desse grego. Antes de Sócrates, os pré-socráticos. Depois dele, os pós-socráticos. Tal a importância da filosofia que o consagra como divisor de águas no tempo, a ponto do codificador ter trazido a sua mensagem em resumos constantes da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo a mensagem precursora do próprio cristianismo, do próprio advento da Era Nova, porque ele tem em tudo os fundamentos que trariam exatamente os preparativos para que o Divino Pastor pudesse nos encontrar menos ignorantes, um pouco menos sábios. Mas Agostinho diz: ao perguntar para mim no proposta do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, eu também chego à conclusão de que eu
tomei muitas atitudes razoáveis no dia de hoje ainda, e eu vinha pensando pelo caminho, o que eu fiz de bom hoje? Eu coloquei quirela para os passarinhos, mas é um ato, de certo modo, de querer vê-los, né? Para que eles venham até mim. Dizem que o grande segredo não é você sair correndo atrás dos passarinhos, das borboletas, mas arrumar o seu jardim para que eles e elas venham até você. É muito pouco, foi lúdico. O que eu fiz de bom, o que eu pensei, são 92 mil pulsos mentais diários que nós temos, e 90% deles são triviais, recorrentes, repetitivos e abandonados no fluxo do próprio pensamento que não chega ao fim. Então eu selecionei uma meia dúzia deles e perguntei para mim, será que eu pensei bem, eu cogitei como será amanhã e depois de amanhã? Ou o balanço que eu fiz do meu dia de ontem. À noite eu fui para um ambiente, tinha um aniversário, um ambiente festivo, um local de festa, voltei. Acho que eu não fiz muita coisa, mas o que eu fiz então durante a semana, e Agostinho diz, antes de se deitar, você se pergunta se eu estava deitado no sofá, dando cochilão depois do almoço, perguntando a mim o que tenho feito da minha vida, já que nos últimos dias eu não achei muita coisa importante que eu fiz. De certo e de errado, detectei alguns erros repetitivos, por sinal. Alguns constantes do rol daqueles contra os quais eu luto ao longo dos anos, mas na contabilidade de Emmanuel, nos últimos 3 anos, eu percebi que eu melhorei um pouco mais. E ele então, diante de 500 integrantes de um tribunal popular, ele, Sócrates, se volta para eles e diz: estou sendo acusado por impiedade contra a lei dos deuses, por perverter a juventude ao dizer na praça, por ocasião dos encontros no mercado, de que muitos daqueles que acham que sabem muito, às vezes não sabem tanto, porque ao pensar e refletir no que têm feito da vida, no que fizeram hoje e ontem, no ano passado, no mês pretérito, acham que por serem alguns artífices, podem se dar ao luxo de serem conhecedores de uma verdade holística, universal. Porque a Grécia tem a pretensão de ter os maiores sábios da humanidade que existe então. E tem 3 classes de homens que se julgam intelectuais. Porque depois dos artífices vêm os poetas, os escritores. Mas tem também os oradores, os políticos que tomam a tribuna na praça ou nas organizações do Pritaneu e pronunciam palavras como ensinos sofistas, com uma capacidade oratória e de persuasão que causa espécie, são capazes de convencer multidões. E eu estou sendo aqui acusado exatamente por aqueles que defendem os poetas, os escritores, os políticos, os artífices. O que dizes tu contra mim, Meleto? O primeiro promotor que eu acusava. Tu lês um libelo acusatório e diz que eu cometo impiedade. Porque dizes que eu sou levado pelo gênio daimon e que há um demônio, embora o daimon seja a genialidade, a conotação foi dada depois. Mas vós não acreditais em demônios. Então como é que eu posso ser subjugado a algo que vós não acredita que exista? Porque eu lhe digo que defendes os poetas, mas ao perguntar a um poeta, aqui mesmo na praça, o que era a poesia, ele me deu uma resposta insatisfatória. E ele tem a presunção de pertencer a uma dessas 3 castas de sábios gregos, porque a mesma indagação eu fiz aos artífices, o que era a arte de construir uma escultura, ou a arte do teatro na apresentação, a arte da máscara grega, da persona. E ele sabia dizer bem sobre a arte de construir a máscara, mas quem era a persona embutida atrás da máscara? E da necessidade de vestir máscaras na vida,
para termos o verniz social de acordo com o ambiente em que nos encontramos, por uma necessidade de estar. Não é possível que eu ande de bermuda num ambiente impróprio. É necessário a máscara da roupa que eu pus para vir falar aqui no cetro. E ele dizia, para que eu diga na ágora, eu terei palavras apropriadas no discurso, porque aprendi com os sofistas, eles discursam muito bem. E Jesus diria, 25 séculos depois, os fariseus estão assentados no trono de Moisés, façam tudo do que eles falam, mas não façam nada do que eles fazem, porque eles falam e não fazem nada do que pregam. Mas voltamos à ágora. Os sofistas falam lindamente e têm a articulação da voz de um modo a persuadir, como se fosse um tribunal popular, este mesmo que me julga, usando da técnica dos sofistas para me acusarem. Mas eles não fazem nada do que eles pregam nas suas exposições. São encomendados para pregar e conduzir pessoas a uma ideia que não tem um fundamento ético. O que é o existir, o que é a verdade? Quid veritas, se pudéssemos falar em latim. Mas ensinar a construir uma peça, uma máscara, a fazer uma estrutura, um desenho, uma escultura. Quanto a isso, eu concordo que os artífices defendidos por Lincoln, eles são muito melhores do que eu e sabem muito mais do que eu, porque eu não dou conta de construir uma máscara de pano, diríamos nós aqui, e nem uma escultura. Mas ao perguntar sobre a sabedoria e a verdade, eles não sabem do que se trata isto. Aliás, eu, Sócrates, era sofista, estou agora abrindo contra o sofista com um silogismo. Nós deveremos ter uma premissa maior, um argumento que tenha um fundamento que a premissa é menor, para chegar a uma conclusão, e que a verdade é, por exemplo, o amor. O amor, que é um gesto, uma atitude de doação para alguém concreto. Este amor que dói, que nos amassa até nos tornar maleável, que nos moe até a extrema brancura, diríamos nós, parafraseando Gibran, que nos peneira para nos libertar das palhas. Eu filosofava rapidinho com o Dr. Helder, antes de vir para aqui, perguntando-lhe algumas coisas, porque o filósofo indaga para saber, para se autorresponder, porque o conflito da filosofia é essa coisa de dizer, como é o cancioneiro popular, não é? O preço da pureza, porque é inútil ter certeza. A certeza, dizia Sócrates na sua dialética que ele prega na Ágora, a certeza é uma tese que eu tenho neste momento, que será rebatida por uma antítese, uma contratese. Eu acho que a verdade é esta, mas a minha verdade certamente não é a verdade pronunciada na igreja, que se encontra no quarteirão seguinte, embora interpretando o mesmo texto evangélico. E portanto eu não sou o dono da verdade. A verdade dele era dizer, o artista, ele sabe mexer com arte, mas ele não sabe falar de política. E se voltando para o acusador que defendia os políticos, ele volta para Ânitos e diz, o que é a política? É um ato de conquistar através de um discurso falso da sofística, para angariar o poder. O que é o poder? É um débito para com multidões, os servidores do povo. Um político serve o povo? Sim. Os que não servem caem no ostracismo. E o que é servir o povo? Não é amar, doar, emprestar o cargo? Ele está julgado, 280 votos pela condenação à pena de morte, contra 220 votos, acho que isto, não é? Eram 501 no tribunal. 30 dias para que um navio adramitino volte das suas obrigações feitas para os deuses no mar.
Depois da navegação de cabotagem pelo Mediterrâneo, ele retornaria, e só após o seu retorno poderia ser feita a execução dos prisioneiros em obediência aos deuses do Olimpo. Mas o que era Deus para Sócrates? Politeísta como ele era, não é? Jesus teve que nascer na Palestina para falar de um Deus único, porque era a única nação, a região do planeta que acreditava no Deus único. Roma mesmo havia tomado todos os deuses gregos para si, renomeando uma grande quantidade deles, cujos deuses do Olimpo seriam Zeus, o maior, mas tem Apolo. Eu lembro que Paulo, quando faz aquele acontecimento na ilha de Malta, em que a víbora pega ali no braço, eles acreditam que porque Paulo não caiu morto, Paulo era Zeus, aliás era Apolo, que viera em forma de homem. E Paulo vai dizer a eles: há um Deus único. Então Jesus nasceu na Palestina porque era um ambiente que ele poderia falar de um Deus único, talvez, né? E Sócrates, que tinha como a sumidade divina Zeus, que era o maior deus do Olimpo, e cujo Olimpo não tem nenhum deus, né? Porque o Monte Olimpo é apenas uma elevação, e os deuses do Olimpo terminaram sendo representados por esculturas. Daí porque a religião de onde viemos, e a qual amamos com gratidão, porque foi lá que conhecemos Jesus, fez as esculturas, que é a imitação dos deuses de Roma, que herdou da Grécia Antiga. E eu adoro as imagens, eu acho obras de arte lindas. A de Nossa Senhora, então, eu estou adorando Nossa Senhora na imagem? Não. É uma fotografia familiar para nós que nascemos e renascemos, reencarnamos durante tanto tempo, né? Até que a gente desapegue completamente. Mas eu gosto da arte, eu gosto de ver as esculturas dos sepulcros. Isso não representa nenhuma deidade para mim. E Jesus que seria preparado por Sócrates e outros, vai encontrar reverberando na mesma praça ateniense a lição de que havia um Deus que controlava os próprios deuses. Isso Sócrates vai dizer. Ele não sabia dar um nome a este Deus. Quando o apóstolo Paulo foi na Grécia em expedição de pregação, tentando fundar as estruturas das suas egrégoras, e ele fundou tantas na Anatólia Menor, na sua Ásia. Chegando ali, ele diz: há um monumento escrito ao Deus desconhecido. Eu venho falar aos gregos desse Deus que não conheceis, que é o Deus de Jesus de Nazaré, o Criador de todas as coisas. E Sócrates morde esta isca, já no seu tempo, de que havia um organizador que era o autor do campo das ideias. Esta ideia existia, preexistia às estruturas físicas formadas aqui, e que eu, portanto, sou a materialização dessa ideia. E para não deixar dúvida, eu sou a encarnação do Espírito que existia antes, que ao tomar esta forma que é o corpo, esta forma se torna o cárcere desse Espírito. Daí a teoria da reencarnação, com o nome de paligenesia, que ele pregava na Ágora, e que parecia um absurdo para todos que o ouviam, menos para aqueles que nele acreditavam. E Kardec, então, ao criar o neologismo reencarnação, busca na paligenesia, que não é grega, ela vem das tradições orientais mais remotas. Ela estará presente no brahmanismo, no budismo, no taoísmo, no confucionismo, no hinduísmo. Ela estará na Índia, para nos dizer que é necessário entendermos que desde a estrutura microbiana, como observa André Luiz, constatando na obra Missionários da Luz, nós encontramos a alma, entre aspas, do micróbio, ingressando no campo de incorporação, na estrutura do esôfago daquele doente tísico. E André pergunta ao benfeitor que o acompanha: não entendo, há duas floras bacterianas, né, de bacilos, uma paralela e outra objetiva dentro do esôfago do tísico.
Ele diz: vê que uma incorpora todas as formas, micro e macro, Deus fez, e elas existem como modelos antes. Esse campo das ideias de Sócrates será realmente o precursor do espiritismo, como desdobramento do cristianismo sendo retomado. E no dia da sua execução, o navio retorna. Os seus discípulos vão ouvi-lo quase sempre nas visitas à cela. Criton, um deles, se aproxima e diz: mestre, onde gostaríamos que sepultasse o seu corpo? Ele disse: onde vocês gostariam de sepultar o meu corpo? Sim, gostaria que deixássemos ele aqui na Ágora, na praça, a praça do mercado, ou levarmos para a necrópole, para lhe darmos uma sepultura digna. Ele diz: o meu corpo, este nada vale, é a forma da qual me utilizei que já não mais me servirá. Quanto ao meu espírito, estará ainda hoje com Homero, com Ulisses, com Virgílio. Era a mesma locução que ele se utilizara diante dos juízes após sair a sentença condenatória. Naquela tarde, perante 501 pessoas, eu disse. Ele se volta para todos e diz: vós que me condenastes por uma pequena quantidade de diferença, achas que será melhor eu ir ou ficar? Porque me propõe agora, depois que me condenaram à morte, a uma pena substitutiva, em que eu possa pagar uma multa. Eu não tenho condições, vocês me pedem um valor. Os discípulos se aproximaram de mim, Criton e outros, disseram que são capazes de pagar até 30 moedas. Está longe do suficiente. Não posso aceitar a pena de multa, porque aos 70 anos, 71, eu trabalhei como professor, mereceria uma pena de aposentadoria, porque sou pobre. E ele era cheio de filhos, né? Tinha uma mulher feia, megera, Xantipa. Quando ele está preso, ela se agarra às celas do catre e diz a ele: Sócrates, faça alguma coisa por nossos filhos. Você não vê que isto é uma injustiça, esta condenação? Você viveu para... E ele sorri para ela de um certo modo melancólico e diz: você gostaria que fosse justa? O soldado desce ao calabouço, traz na mão um cálice de alabastro contendo cicuta, veneno suficiente para matar 10 cavalos, e diz a ele: tu tens 1 hora para fazer as considerações de despedida perante os seus que se encontram aqui, familiares, alguns amigos, discípulos. E ele diz assim: dá-me este catre, aliás, este cálice, o que vale 1 hora diante da eternidade que me aguarda. Morrer, quem é melhor, morrer ou aqueles que ficaram presos ao corpo, que é esta prisão da alma? Eu vou para onde a vida pulsa vida, e não para o agora que está fadado à mortalidade. Porque os senhores me condenaram, eles me condenaram à morte, quando eles também estão condenados pelo tribunal da natureza. É uma questão de data para execução desta pena. A minha será agora. E ele nos deixa preceitos extraordinários de espiritualidade. Ao adentrar este país da morte, onde se encontra a vida, Kardec vai anotar as coincidências da sua mensagem, sintetizada em diversos fragmentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um companheiro outro dia me dizia: como é que você pode dizer que o Espiritismo está, de certo modo, repristinando o pensamento de Sócrates, já que Santo Agostinho falava que a sua doutrina, o magistério da patrística, da qual ele foi um dos principais pais, estava fundado exatamente no pensamento de Platão, que é o discípulo imediato de Sócrates. Mas naquele magistério não se fala em paligenesia, que aliás foi amputada da crença da igreja no concílio de Constantinopla em 553, não é isso? Naquela pífia votação em que tiraram os textos interpretativos do bispo Orígenes. Alguém me dizia: onde é que está escrito isso que ninguém achou? Eu digo: está na ata.
que refutou o pensamento interpretativo platônico do bispo católico Orígenes, que consagrava o pensamento de Sócrates, que por sinal era um pensamento conhecido dos discípulos de Jesus. E Jesus, que havia dito francamente, não é? Quando ele chega em Cesareia de Filipe, que os discípulos alegres vêm encontrá-lo, ele lhes pergunta: o que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Jeremias ou Elias, que voltou para viver novamente entre nós. Tu és a ressurreição deles. E eu pergunto aos senhores nesta noite: existe ressurreição neste episódio? Ou a palavra ressurreição aí está sendo colocada como paligenesia? Não é o espírito de Elias, que morreu 800 anos antes de Jesus, que estava voltando a viver em Jesus? Jesus é um corpo novo, diferente da cara e do corpo que Elias teve, como Jeremias, que é um profeta que foi conhecido. Então o judeu, ele é reencarnacionista com o nome de ressurreição, e fica preocupado sobremaneira Herodes, porque ele ficou sabendo que um tal de Jesus de Nazaré estava operando milagres e falando no reino dos céus, que era maior do que o reino de César. E ele, coitado, o que faria se derrubassem César? Ele era um preposto de César na Palestina, mas especialmente na região da Judéia, não é? Então ele pergunta: será que foi esse João Batista que eu mandei decapitar que renasceu desse Jesus de Nazaré? Sócrates trata da reencarnação com o nome de paligenesia, ou melhor, teoria dos renascimentos. E ele é franco ao dizer que nós existíamos antes e sobreviveremos após, como Jesus deixa claro no seu famoso diálogo com Nicodemos. Um homem já sendo grande volta à barriga de uma mulher e nasce novamente da carne e do espírito. É como se Jesus dissesse: ele vem do campo das ideias para onde ele foi e veio diversas vezes, renasce no corpo, como dizia Sócrates, que é o cárcere da alma, e após o penoso degredo no mundo de expiação e provas, ele se liberta, cumpre o bloco menos que centenário, que não passa de um episódio dentro da série de existências, dentro da qual ele vai desenvolver o seu processo evolutivo. E aqueles formados em teologia, donos das interpretações respeitáveis, acreditam que o Deus criador do sistema gravitacional do universo, o regente desta orquestra, é tão severo que nos pune por nossos crimes e pecados com penas eternas, quando nós cometemos crimes provisórios de menos de 100 anos de vida e vamos viver eternamente nas geenas infernais. Até que alguém derrogou o purgatório para as crianças há poucos anos. Outro deu um passo dizendo, Sua Santidade o Papa João Paulo II, que na verdade céu e inferno são territórios da imaginação, da mente, do pensamento. Portanto, aproximou um pouco da interpretação dos espíritas, a lei de Deus que está no espírito, e o espírito pensa na mente, ele é que leva o céu ou o inferno dentro de si, não é? E aliás, se carrega para o inferno, sem que Deus mande ninguém para o inferno, né? A turma que está no umbral, ali no Chavascal, por onde passou André Luiz nas regiões pantanosas, chupando o lodo da terra para descedentar, são espíritos que estão chumbados à própria frequência, o diapasão que tem, semelhante com semelhante, não conseguem levantar a mente e imaginar que possa existir algo além da penumbra em que se viu, até o dia que ele manda um pulso mental de desejo e é socorrido pelos samaritanos. Sai de uma gradação e vai para outra, de acordo à mente onde está escrita a lei e onde está localizado o nosso localizador, o nosso GPS, viu? Para nos achar. Nós iremos para onde nós nos conduziremos com os próprios pés, às vezes colhendo os espinhos de pés descalços, não é?
E o processo é tão natural, eu devo terminar. Nós somos artífices do caminho, mas nós viajamos na direção das estrelas. Mas entre as estrelas, onde estão os céus? Onde moram os anjos e serafins, que são os espíritos mais adiantados do que nós. Aliás, anjo tem cara de gente, só que tem asa, não é? E o diabo, o diabolos ou Satanás, do grego e do latim, também tem cara de gente, só que tem tridente. Eu perguntava para alguém, de onde é feito o demônio? Ele vem de outro planeta? E lá, ele disse, não é da Terra não. Foi. Os espíritas dizem que os espíritos ruins, maus, são gente que viveu aqui e morreu, continua aí penando na erraticidade. Ele dizia, não, mas esses seres são seres diabólicos, são aqueles que conspiraram contra Deus, filhos de Lúcifer. Eu disse, mas a cara de Lúcifer na pintura medieval é cara de gente. Então deve ter gente habitando outros planos de onde vieram os demônios? A pessoa caiu em si, né? Até que ontem saiu uma matéria do Google dizendo que logo teremos a prova de constatação de vida biológica em outros planetas. E portanto a estrutura humanoide biológica, nós somos apenas uma das 23 bilhões de espécies biológicas que existe aqui, deve ter gente por aí também com essa estrutura que era de chimpanzé. E com a reencarnação dos capelinos melhorou o queixo, né? A nossa performance. Mas nós temos aí 99% de coincidência do nosso DNA com o DNA de uma das classes de chimpanzé. Só que nós temos alma encarnada. O antropóide tem uma alma animal, entre aspas, também encarnada. E a distância evolutiva da fase animal para o hominal é tão grande que, por falta de comparação e de capacidade de entender, a distância é tão grande da fase hominal para Deus, tanto quanto da fase animal para o hominal. Então a gente está bem melhor, não é? E se descobre então que tem mais gente por aí, e que os discos voadores deixarão de ser uma alegoria para ser uma realidade. Essa pluralidade dos mundos habitados, essa poeira que dorme no chão do firmamento, como diz Castro Alves. Nós viajamos na direção das estrelas, em busca dos céus. Quando acabar todos os céus, os quasares, os complexos galácticos, 100 milhões de anos para atravessar o centro de uma das galáxias mais próximas de Andrômeda e portanto da Via Láctea, que é a nossa galáxia local. E os caras agora fizeram abertura numa das abas do Hubble, encontraram um cálculo matemático de trilhões de galáxias, onde se via até pouco a possibilidade no universo possível de ser, James diz, de em torno de 100 bilhões de galáxias. 200 bilhões de estrelas só no cinturão central da galáxia local. Onde estão os céus? Nós viajaremos na direção das estrelas. Alcione deu uma paradinha na estrela Alcione. A estrela de Alcione é uma das estrelas do complexo de Touro, está dentro da giratória das Pleiades. Provavelmente o nosso Sol está dentro desse complexo, não se sabe ainda. Nós nos carregamos para lá. E ao chegar em Alcione, por exemplo, é um globo melhor do que o nosso, né? Ou no sistema de Capela, um dos órbitos de Capela, de onde vieram os capelinos, porque eram melhores que nós. Vai ver que a gente já está igual a eles, né? 2000 anos depois de Jesus, com amor. Nós encontraremos os céus à medida que eu for viajando nesta nave que se chama minha alma conduzida pelo pensamento. À medida que deixar os umbrais do planeta, à medida que o processo evolutivo aqui for suficiente para a promoção, uma fase de regeneração, o dia que o planeta estiver na categoria de planeta puro, de espíritos puros, aí eu vou querer ir para um negócio mais adiantado, né? Aliás, a gente não quer nem sair daqui, porque aqui é bom, né? Tem a família que reencarna com a gente ao longo de séculos, gente que a gente ama. Alcione mesmo desceu de volta de Alcione, não foi? Para reencarnar com Pollux na obra Renúncia, por amor. O que é o amor, para encerrar? Jesus que fala do amor, a verdade em Sócrates que quer dizer que é doar, fazer o bem, chegar à conclusão de que nada sabemos,
mas que o pouco que sabemos nos permite dizer que nós sabemos um pouco mais do que aqueles que acham que por saber fazer uma escultura de arte, sabe tudo, quando ele só sabe fazer máscaras e esculturas. Do que o orador que fala brilhantemente, mas que às vezes é um sepulcro caiado branco por fora e por dentro cheio de ossos e podridão, como diz Jesus aos sacerdotes na passagem de Mateus, capítulo 23. Este amor, quando o amor vos chamar, seguiu, embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia os vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também desce até as vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração, ele vos debulha para expor a vossa nudez, ele vos peneira para libertar-vos das palhas, ele vos moe até a extrema brancura, ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos dos vossos corações, e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do festim de Deus. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrardes num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si mesmo, e nada recebe senão de si próprio, pois o amor, basta o amor não possui nem se deixa possuir. Quando um de vós ama, que não diga Deus está no meu coração, mas que diga antes eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. E nós que nos casamos, outros que separamos, outros que levam a trajetória, graças a Deus, onde se constrói a família em regra, que se unem pela afeição mútua, esperamos no tapete vermelho os encantos do príncipe que chega para beijar a testa da noiva, mas atrás do altar tem uma cruz. E Jesus teria dito a Flávia Lentulus, naquela altura do ano 33, que os versículos evangélicos não puderam anotar: minha filha, prepara para herdar as claridades do reino do meu Pai, mas não te esqueças que no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. Mas a cruz com Jesus é a cruz da aflição, a aflição do trabalho, a aflição do estudo, a aflição da empresa, a aflição das convivências, a aflição das contusões, dos encontros humanos, frase com a qual iniciamos, a aflição de defender o pão de cada dia, uma batalha, a aflição das despedidas, de deixar que os filhos partam do ninho vazio, deixando-nos na solidão daqueles que amam agora em solitude, refletindo e olhando no crepúsculo da existência, às vezes, que valeu a pena ter vivido uma vida digna de ser vivida, com a ética da convivência humana, nos libertar das paixões achatadoras, das presunções de saber algo. E dizia ainda ele, o filósofo da Ágora,
Eu só sei que nada sei, e é isto que me permite estar acima daqueles que acham que sabem, porque ao se autoexaminar e perguntar o que você faz, você sempre encontrará uma série de defeitos e não encontrará perfeição, que na equação de expiação e provas está ainda um pouco distante de ser atingida, neste caldeirão planetário que ainda vai borbulhar e ferver, como diz Inácio Ferreira, por muito tempo, mas é preciso começar agora. Como dizia Jesus a Paulo, convém não recalcitrarmos contra o aguilhão da consciência, que nos convida a cair do cavalo na realidade. Como dizia Jesus a Públio Lentulus, tu tens agora a oportunidade de refazer todo o teu caminho, está porém no teu querer o aproveitá-lo neste minuto, ou daqui a alguns milênios. E eu encerro dizendo aos companheiros, voltemos ao lar, conscientes das responsabilidades do nosso destino, como arrematou Jesus ao senador romano, que hoje está reencarnado aqui em São Paulo, com 20 e poucos anos, pelejando como nós na vida. Ele mesmo que no século XIV para XV vestiu a batina romana como Manuel da Nóbrega, dizendo que aceitava porque não pôde acudir o chamado de Jesus, 1500 anos antes, à margem do Tiberíades. É a oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado.